Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos mostrar para vocês como construir uma função em Python. Nosso objetivo é simplesmente construir e usar uma função. Nós já usamos algumas funções, então nós só vamos agora construir nossa própria função e ver como é que a gente coloca ela no nosso programa, ok? Então, como definir e um exemplo. Vamos considerar um arquivo texto em Python e para criar uma função a gente começa com a utilização da palavra def, de definition. Então eu quero definir o que? O que é que eu vou definir? Eu vou definir uma função, tá? E eu preciso informar o nome da função. E a partir do momento que eu informo o nome da função, eu tenho que dizer quais são os valores de entrada, quais são os parâmetros da função. Então é uma lista separada por vírgula. Lembrando que isso é uma definição. Então temos def, nós temos o nome da função e o parâmetro. No final, parâmetro entre parênteses e os dois pontos. E aí eu tenho o trecho de código que executa as operações que nós queremos que a função faça. Então é código Python normal. Normalmente, uma função ela retorna alguma coisa. E para isso tem a instrução de return, que vai retornar o valor calculado, um valor calculado pela função. Nós vamos trabalhar, por enquanto, com funções que retornam apenas um valor. Tá? E aí, esse valor vai ser usado onde foi chamada a função. Tá? Lembrando que o trecho de código que você definir para a função, ele deve estar indentado embaixo do def. Tá? As mesmas regras de indentação que existem para o if vão existir para a definição de uma função. Ok? Então, exemplo, eu tenho uma função para somar dois números. Esse caso aqui é uma função exemplo, puramente didática, mas porque a operação de somar dois números é trivial em Python, não precisa fazer uma função para isso. Então, eu defino uma função chamada somar dois números, tá? E eu recebo dois parâmetros, A e B. Eu realizo as operações, nesse caso eu vou colocar o resultado das minhas operações na variável C, e eu vou retornar este valor, o valor contido na variável C. Tá? E na hora de usar, então tem o meu programa que usa, eu tenho uma função que soma dois números, eu vou usar. E aqui a gente coloca o uso da função, normalmente, somar 2. E a função recebe dois parâmetros. Eu passei aqui o valor armazenado na variável x e o valor armazenado na variável y. Quando eu faço essa chamada, existe uma atribuição. Eu vou desviar o trecho de código lá para a função, somar 2. A função tem dois parâmetros. Eu vou atribuir a variável local a, que é um parâmetro da função, o argumento, que é o valor armazenado na variável x. Então, a recebe o que está em x. A mesma coisa para o parâmetro b, que é uma variável local, a função somar 2, e que recebe como valor o que está armazenado na variável y, no momento da passagem, nesta linha em que a função foi passada. A função somar 2 realiza o cálculo e depois ela vai retornar para quem chamou o que está em C. Todo o trecho somar 2 é substituído pelo valor contido na instrução de return. Então o retorno vai pegar o valor que está armazenado na variável C e durante a execução do programa, a parte que tem somar 2 x e y vai ser substituído pelo valor armazenado na variável C, que é uma variável local. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, que é uma variável local, a função somar 2. Okay? Então esse é o funcionamento do fluxo de execução. E a gente foca normalmente no nosso trecho de código principal. E aqui há um desvio para algum lugar diferente. Okay? Então, eu já falei, mas para enfatizar, a variável C ela é local, ela só existe durante a execução da função somar 2. Depois que a função retorna, ela desaparece. O valor que está na variável C é que é retornado para quem chamou. Então, uma função para mostrar o maior de dois números, eu vou colocar o código aqui, depois a gente vai ver como funciona isso na prática. Tá? Então, eu vou definir a função que recebe dois parâmetros e ela vai retornar o maior de dois números. Então, existem duas formas diferentes. Eu coloquei maior 2 com um if
sem o else e o maior 2 com um if com else. Ambas estão corretas. Ambas retornam um valor inteiro, que é exatamente o maior valor entre os valores armazenados nas variáveis a e b, que são parâmetros da função. Ok? Observações. Qual é a que eu uso? Tanto faz. Pelo que a gente está vendo até agora, a gente não está preocupado qual é a melhor forma, ou a forma mais adequada. A gente quer formas de definir funções que funcionem. Okay? Alguém pode argumentar que essa segunda opção aqui tem 2 pontos de retorno, que pode dificultar a manutenção da função. Não é o caso dessa função, que é uma função muito pequena. As funções maiores, se eu tiver vários pontos diferentes de return, isso pode confundir a manutenção da própria função. Então, essas questões aí a serem discutidas não é o caso para a gente aqui. O que é o caso para a gente aqui é que agora a gente precisa fazer a nossa função em Python. Ok? Então, eu vou fazer um programa que mostre o maior de 2 números, uma coisa simples para a gente começar a utilizar a nossa definição de funções. Então, tenho aqui um diretório, vou criar um diretório. Vamos criar um diretório. E fazer, tem um diretório vazio agora. Eu vou fazer agora um programa que mostre o maior de 2 números. Então, eu vou fazer a primeira versão sem funções. Mostra maior.py. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer sem a e b, sem a função. Eu vou mapear para inteiro. Input ponto split. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, algumas formas a gente pode fazer assim, ó. Maior recebe a, if b maior que m, m recebe b, print m. Então, esse programa, ele mostra o maior entre os números armazenados nas variáveis a e b. Aí, nosso programa, Python 3, mostra maior.py. Então, se eu digitar os valores 10 e 20, ele vai mostrar 20. Se eu digitar os valores 20 e 10, ele vai mostrar 20. Ele mostra o maior entre os 2 valores digitados. Esse trecho de código, sempre que eu precisar de verificar o maior entre 2 números, eu vou ter que usar esse trecho de código. Tá? Aqui o nosso programa faz isso, então a gente não precisa se preocupar. Mas se eu quiser reutilizar esse mesmo trecho de código em vários lugares diferentes, então o que é que a gente faz? A gente vai definir uma função que eu vou chamar maior 2 números. E eu recebo 2 valores, a, x e y aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou usar uma outra versão aqui, não interessa a versão que a gente usa. Se x maior que y, return x, else, return y. Ele vai retornar sempre, porque ou isso aqui é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, ele retorna x, se for falso, ele retorna y. E agora, esse trecho de código das linhas 1 à linha 5, ele define uma função, ele não é executado. Ele mostra para o Python o que é que eu tenho que executar quando eu chamar a função. E quando é que eu vou chamar a função? Opa, aqui eu vou fazer que m recebe maior 2 números, e eu vou passar a e b. E aí depois eu vou mostrar o valor de m. Tá? Então, a primeira instrução desse programa a ser executada é a instrução que está na linha 8. Isso aqui é uma definição. Ele não executa essa instrução. Ele armazena na memória em algum lugar e diz: se alguém chamar a função maior 2 números, eu executo esse trecho de código. E eu preciso desses 2 valores. Esses 2 valores que nós passamos quando nós chamamos a função. Ok? E aí, nós temos aqui a função e o trecho de código. Então, o nosso programa, eu vou chamar de função principal, eu vou começar a chamar de função principal para facilitar o entendimento, são essas 3 linhas de código. Eu leio um valor,
eu armazeno na variável o resultado da chamada função maior dois números. Opa. Eu armazeno na variável o resultado da chamada da função maior dois números e eu mostro o valor de m. Então, Python 3. E aí, para efeitos de utilização, o nosso programa é exatamente igual ao anterior. Isso não é problema. Só que agora a gente definiu uma função. Tem um trecho de código que parece ser específico, ele realiza um cálculo específico, é melhor que eu coloque numa função que eu possa reutilizá-lo em vários lugares diferentes. Ok? Isso aí a gente pode, inclusive, fazer de outras formas. O nosso trecho de código. Observe que essa chamada de função está sendo exclusivamente usada para armazenar o valor em m. Então, a gente pode simplesmente mostrar maior dois números, a vírgula b, e eu não preciso mais dessa linha. Dez, 20, 2, 1. Ok? Então, nosso programa funciona e eu estou mostrando essa chamada. E a gente pode fazer isso. Vou fazer um último exemplo aqui para encerrar esse vídeo. Para não ficar o vídeo longo, eu posso ler aqui AB C e D e mostrar a soma dos maiores números que estão, por exemplo, entre A e B e C e D. Maior dois números C, D. Ele vai somar o maior entre A e B com o maior entre C e D. Ok? Vou finalizar com esse exemplo. Python 3, maior, e aí eu tenho 10, 20, 30, 40, e a soma é 60. 10, 20, 40, 30, e a soma é 60. 20, 10, 30, 40, e a soma é 60. E assim a gente pode fazer. De qualquer forma, esse trecho de código é bem específico, a gente pode utilizá-lo de qualquer forma. Então, M1 recebe maior dos números A, B, por exemplo, e posso fazer a mesma coisa para M2 com... Como você organiza o seu programa depende do que fica mais fácil para você entender. M1 mais M2. Isso é exatamente o mesmo código que tinha antes. Ok? Então eu leio A e B, leio C e D, calculo qual é o maior entre A e B, calculo qual é o maior entre C e D e mostro o maior, a soma dos maiores de cada um. E nosso programa funciona do mesmo jeito. Tranquilo? Então, esse vídeo a gente fica por aqui. E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre o retorno de uma função. Como é que funciona de fato o retorno de uma função. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.